E aí, sábios e sábias, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. E hoje vamos retomar a série Jejum. Hoje eu vou falar de 3 ícones grandíssimos, importantes da Bíblia, né? Pessoas pelo qual aplicaram e também trouxeram o povo em comunhão para um clamor maior perante a Deus. Vou explicar para vocês quem foram, onde eles estavam, por que fizeram jejum e qual que foi, né, o ministério final, né, o que eles receberam. E o primeiro de todos, eu vou começar por Esdras. Para quem sabe, Esdras também foi um grande servo de Deus aí. E pelas bocas, né, pelas palavras de Jeremias, o rei Ciro recebeu a ordem de Deus. Esdras era o copeiro do rei. Eles viviam na Pérsia nessa época como cativos. E Ciro, recebendo a palavra de Deus, ele libertou o povo de Israel da escravidão e o povo foi designado a construir um templo. Porém, entretanto, Esdras foi o encarregado de levar não só o povo, mas também toda a riqueza que o próprio rei tinha roubado de Israel, né, quando ele invadiu Israel, para devolver e para ajudar o povo a construir. Então, nesse percurso, né, eles estavam enfrentando diversas dificuldades e eles também tinham medo, porque no deserto tem animais peçonhentos, tem animais selvagens e muitos ladrões, né, também que vinham roubar as cargas. Eles tinham muito ouro, prata e bronze lá para reconstruir o templo. Então, Esdras se juntou ao povo e fez um clamor na beira do rio quando eles estavam a caminho de Jerusalém. Essa passagem está lá em Esdras 8, versículo 21, que fala o seguinte: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. Ou seja, o jejum foi um clamor para Deus, para que Deus desse proteção. Então vejamos, o jejum, o lado espiritual, a gente aplica para tudo. Para nós avançarmos, né, que é o breakthrough, para a gente avançar mais a nossa vida espiritual, ter mais intimidade com Deus, que esse é o ponto principal, a intimidade com Deus. O jejum é para a gente escutar, para a gente se tornar mais sensível à palavra dele. Quando a gente ora, é a gente que conversa com Deus, mas quando a gente lê a Bíblia, é Deus que conversa com a gente. Então esses 3 pontos são essenciais, né? Eu já disse no vídeo anterior, que é a oração, a leitura da Bíblia e o jejum. Então isso nos faz evoluir muito espiritualmente e, por consequência, né, traz benefícios físicos. Mas aqui o de Esdras em si foi um jejum em grupo e que teve um ministério gigantesco também, né, que você conduzir um povo no deserto, um monte de riqueza, passando, né, dificuldades, só mesmo Deus para proteger a gente. E eles juntos, né, clamaram e Deus deu a proteção a eles, deu o caminho, cuidou deles durante todo o trajeto, foi concluído. E por consequência, o livro seguinte é o livro de Neemias, e é o próximo jejum pelo qual eu vou falar, onde Neemias também ele juntou o povo, porque eles tinham outro problema. Agora eles tinham um templo, mas a cidade estava sem muros, sem proteção. E muitas pregações a gente até escuta, né, falando sobre o muro, porque o muro é como se fosse nosso corpo, e os ferrolhos, os buracos, as passagens que a gente dá liberdade para os pecados entrarem. E assim o inimigo toma posse da gente e a gente acaba ficando fraco, né? Porque é uma cidade sem proteção, a gente está extremamente despreparado para receber qualquer tipo de ataque. E aqui, Neemias se junta com o povo para eles reconstruírem o muro e reconstruir a proteção da cidade, né? E vou falar o capítulo 9, versículo 1 e 2, quando ele estava se juntando com o povo. E ele faz um clamor também. Ele diz: e no dia 24 deste mês, ajuntaram-se os filhos de Israel com jejum e com sacos, e traziam terra sobre si. E a descendência de Israel se apartou de todos os estrangeiros e puseram-se em pé e fizeram confissão pelos seus pecados e pelas iniquidades de seus pais. Ou seja, eles estavam se arrependendo de todo o pecado, se apartando e se aproximando mais de Deus. E o que a gente fala? Quando a gente está em jejum, quem pratica jejum aí sabe disso,
quando você está em jejum, sua carne está tão inclinada à fraqueza, realmente você está fraco, você está mais voltado ao espírito, você está fortalecendo ele, você não tem nem força de pecar. Você não consegue se irar, você não tem raiva, você vive uma vida espiritual, real. Então aqui eles estavam se apartando do pecado para se juntar, né, ser uma só, uma força, uma unidade e linguagem, né, porque esse daí é um poder absurdo para a reconstrução da cidade e proteção, né? E agora, por fim, eu quero falar do último, eu acho que é o jejum mais gostoso que todo mundo já ouviu falar, eu tenho certeza, que é o jejum de Esther. O jejum de Esther, também, para quem não conhece a história dela, era uma judia que ela perdeu os pais muito cedo. Na época, o rei Assuero, o rei da Pérsia, né, ele tinha um braço direito, Amã, e o Amã odiava os judeus devido ao primo dela que cuidou dela, né, o Mardoqueu, ou Mordecai, que é o nome que a gente fala em português. Ele era um homem muito devoto e fiel a Deus, e ele jamais se curvou a nenhum homem. E o primeiro-ministro dele, o Amã, simplesmente tinha o poder na cabeça, né? Então ele queria dominar sobre todos os judeus. Ele dizia que aquele povo era um povo nojento, né? Era um povo que não deveria viver. E um belo dia, o rei Assuero, cansado, né? Não, vou voltar no começo para vocês entenderem também, que o rei era casado, ele tinha uma mulher muito bela, e numa festa que ele deu, ele se embriagou e tudo mais, ele chamou a esposa dele uma vez para apresentar ela aos príncipes dos outros reinos, para mostrar a beleza dela. E ela disse que não. Então o rei chamou mais uma vez e exclamou que se ela não viesse, ela perderia todos os benefícios dela, perderia até mesmo, né, a realeza, ela deixaria de ser rainha e o rei separaria, divorciaria dela. E ela disse que não. Então ela perdeu tudo, perdeu as riquezas, perdeu ouro, prata e foi até expulsa do reino. Aí nessa, abriu uma concorrência, né, para uma próxima rainha. Eles fizeram meio que uma eleição, escolheram as mulheres mais belas do reino. Porém, entretanto, Esther, né, que o nome dela era Hadassah, na verdade, o nome hebraico dela, ela não poderia nem dizer que era hebreia, porque senão ela não estaria nem no palácio. E acabou que ela foi eleita, né, que é desígnio de Deus, é mão de Deus. E o rei gostou muito de Esther e se casou com ela, ela se tornou a rainha. Porém, entretanto, na época, tudo e qualquer lei que o rei assinasse ou aprovasse, ela não poderia ser desfeita ou quebrada. E um belo dia o rei estava meio cansado e tudo mais, e ele deu um anel, que o anel era o símbolo, como se fosse uma assinatura do carimbo. Não, aqui eu assino embaixo que essa lei, esse decreto foi efetuado. E o braço direito, né, o ministro dele, Amã, com todo o ódio no coração, um belo dia pegou e decretou uma lei que matariam todos os judeus. E o primo, né, de Esther, o Mordecai, ele ficou sabendo disso, ficou clamando ao palácio, inúmeros dias chamando por Esther. Só que Esther, ninguém sabia que ela era uma judia, uma hebreia, dentro do palácio. Então, um belo dia o rei não sabia desse decreto. Mordecai conseguiu se comunicar com a rainha Esther, e a Esther fez um clamor com todos os hebreus por 3 dias. 3 dias sem alimento nenhum e sem água. É um jejum total. Esse é um jejum conhecido como um agressivo, né? Essa aqui, eu como o ser humano, eu tento me inclinar mais ao espiritual, porém a gente tem que saber que a gente necessita de hidratação. Então esse é um tipo de jejum que vocês devem, sim, se vocês pretendem praticar, fazer, né, com acompanhamento médico e saber se a sua saúde está boa e tudo certo antes de começar. O que eu fiz somente com água. Eu me abstive de toda a alimentação. Sim, foram 3 dias realmente difíceis, mas eu sinto que a minha evolução espiritual, sabe, minha sensibilidade estava outra. Inclusive eu obtive respostas que eu estava buscando e no final eu só não consegui enxergar porque estava dentro de mim e consegui, né, enxergar, ser revelada por mim através do Espírito. E foi muito louco, né? Foi tipo uma sensação explosiva, expansiva. Mas voltando a Esther, então o povo todo judeu se juntou e clamou durante 3 dias, né, num jejum austero aí sem água e sem alimento nenhum. E após esses 3 dias, né, a Esther, com toda a sua inteligência aí, ela fez um banquete, né, fez 2 banquetes na verdade, junto com o primeiro-ministro e o rei.
e ela conseguiu expor isso. Então o rei, com toda a sua justiça, que ele era um rei justo, ele não era um tirano persa, né? Ele era um bom rei. Ele decretou a morte para Amã, porque Amã tinha construído uma forca de madeira para matar todos os judeus. E Mordecai, que é o primo de Esther, quem Amã odiava, dizia que ele seria o primeiro a morrer na forca. E acabou que Amã foi morto na forca. E Mordecai assumiu o posto de primeiro-ministro e ele decretou, né, uma nova lei, porque não podia quebrar a outra lei, mas ele podia criar uma emenda pela qual todos os judeus poderiam se defender. Então foi uma guerra. No final das contas foi uma guerra, mas ainda assim o povo prevaleceu, o povo hebreu. Então, os judeus que hoje a gente é conhecido, além do Holocausto, eles já viveram muitas outras dificuldades no passado, e esse foi só mais um dos pontos da história que a gente consegue ver na Bíblia. Foi realmente uma carnificina, e até hoje essa festa, né, que é conhecida a festa do Purim, os hebreus, né, os judeus que são hoje, eles comemoram até hoje, porque foi uma grande vitória da Esther, né, e todo o povo que conseguiu salvar a descendência, né, e todo o povo continua a se multiplicar e crescer, assim como as estrelas do céu e os grãos de areia da praia. O jejum de 3 dias é um jejum realmente bem difícil, porque o jejum ele realmente é algo que demanda do espírito, e a gente abrir mão de todo tipo de alimento, né? Eu costumo praticar semanalmente jejum intermitente, 2, 3 dias, e um jejum total de 24 a 40 horas. É algo que você vai evoluindo, sabe? Eu sou um bebê ainda, estou engatinhando, mas eu gosto muito de fazer essa prática, né? Que realmente me evolui, me traz muito mais para próximo de Deus, mais sensível, para entender mais a palavra dele, pedir sabedoria. É algo que ajuda também a gente, nosso lado físico. Eu fazendo meus exames, na verdade, eu faço exame de pedância a cada 2, 3 meses, e eu tive até um ganho de massa e perda de gordura visceral. É algo que é resultado, não tem dúvidas, que é do jejum, que o jejum, para quem sabe, depois de algumas horas ele começa a consumir a gordura. Mas esse é um tema que eu vou falar mais nos últimos capítulos e nos próximos episódios, para explicar melhor para vocês os benefícios que ele traz pro lado físico, né? Porque o lado espiritual a gente sabe que é a intimidade com Deus, como a gente evolui como espírito, é fora do normal. E eu espero ter ajudado vocês mais um pouquinho de ensinamento. Eu vou trazer o próximo jejum, o espiritual, que foi realmente o jejum mais agressivo e austero de todos, que será no próximo episódio. Então eu deixo aí para vocês aí no próximo episódio, que eu pretendo lançar essa semana ainda, falando mais sobre os jejuns. E o último episódio em si são os benefícios que ele traz para o corpo. Eu espero ter ajudado vocês, espero que vocês gostem do conteúdo, que vocês curtam também. E se vocês curtirem, eu vou pedir para vocês até compartilharem com os amigos e tudo mais, que ajuda mais pessoas e com certeza espalha mais o conhecimento. O YouTube entende que o nosso conteúdo está sendo bom e tem ajudado bastante pessoas. E por favor, comentem aqui embaixo se vocês já praticaram jejum de Daniel, que é aquele que se abstém só de alguns alimentos, jejum intermitente, que é o que você pula refeições, né? Ou você deixa de fazer, tipo, tomei um café da manhã, almocei, depois só vou no outro dia tomar outro café da manhã. Ou se você pratica jejum regularmente de 1, 2 dias, 3 dias sem se alimentar, ou até muito mais, né? Que são os jejuns prolongados. Esses jejuns prolongados são os mais difíceis. E por hoje é só. Gente, obrigado e até uma próxima vez. Um forte abraço. Tchau, tchau.